Nós vamos continuar vendo nesta segunda semana de aula números decimais, né? Então a gente está vendo o PET complementar, o primeiro PET complementar da semana 1 do primeiro PET complementar que deve ser usado em algumas escolas mineiras. Então eu quero pedir para vocês, deixa aí um gostei ou um não gostei, é muito importante para poder estar ajudando a gente. Então, aqui, ó, números decimais. O que são números decimais? Números decimais vão ser números inteiros que vão representar uma parte quebrada, um pedaço, uma parte fracionária. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 pizzas dividido em 4 pedaços e uma terceira pizza dividida em 4 pedaços, porém faltando um pedaço. Então, eu tenho 2 inteiros e 3 quartos. Se eu fosse escrever isso em um número misto, eu poderia escrever uma fração 8, 2 vezes 4, 8, 9, 10, 11, né? Mais 3, 11. Poderia escrever como, em forma de fração 11 quartos ou em forma de decimal. Em forma de decimal ficaria 2,75. Então, é muito importante a gente saber falar corretamente. Quando eu falei 2,75, eu falei totalmente errado. O certo seria eu falar 2 unidades e 75 centésimos. Na nomenclatura, a gente sabe aqui, ó, antes da vírgula, o que está antes da vírgula, a parte inteira do número, a gente divide em classes. Então, cada classe tem unidade, dezena, centena. A gente sempre vai da direita para a esquerda. Depois viria a classe do milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, classe do milhão, unidade, dezena e centena, sempre assim. Então, eu tenho aqui, que nem nesse número, eu tenho centena, dezena e unidade, aqui unidade, dezena e centena. E o nome do que vem depois da vírgula, que seria a parte decimal, a parte fracionária aqui. Então, quando o número tem uma casa só, a primeira casa depois da vírgula, a gente chama de décimo. A segunda casa, de centésimo. A terceira casa, de milésimo. A quarta casa, de décimo de milésimo. Então, esse número aí seria quanto? 534. Só que eu não falo 1 décimo, 0 centésimos, 3 milésimos, 5 décimos de milésimos. Eu vou no nome da última aqui, ó. Eu vejo quantas casas tem, leio esse número como se ele fosse um número inteiro e acrescento isso aqui no final. Então, se o número tem uma casa decimal, por exemplo, aqui, ó, 0,1, uma casa decimal só. Então, isso daqui eu leio 1 décimo. Se ele tiver 2 casas decimais, nem aqui eu tenho 0,12. Então, aqui eu vou ler 12, que é o número que está depois da vírgula. Ele tem 2 casas. 2 casas, qual que é a palavrinha? Centésimos. Então, vai ser 12 centésimos. Aqui, 0,003, 3 casas decimais. Então, eu vou ler o número que está, é só 3. Qual é o nome da terceira casa? Milésimos. Então, eu vou ler 3 milésimos. Aqui, tem 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou ler 321 décimos de milésimos. Então, vamos resolver os exercícios aí. Fala aí, decompõe os números abaixo e escreva por extenso como no exemplo. Então, eu dei 2 exemplos aqui, ó, letra A e letra B. 3.915, então vai ser 3.000 mais 900, ó, o 3 vale 3.000, o 9 vale 900, o 1 vale 10 e o 5 vale 5 mesmo. Como que eu leio isso? 3.915. Aqui, 50,9. Então, o 5 vale 50. O 9, o 0 não vale, o 0 é 0, né? Não vale nada. O 9
0,9, porque ele está depois da vírgula. Então, eu vou ler o que está antes da vírgula e acrescentar a palavra em unidades. 50 unidades e o que está depois da vírgula é o 9. Uma casa só, eu dou o nome de décimos. Então, 50 unidades e 9 décimos. Olha aqui, esse número aqui, 7.359. Então, também aqui, ó, o 7. Quantas casas tem depois dele? 3. Então, acrescento 3 zeros. Mais o 3. Quantas casas tem depois dele? 2. Depois o 5. Uma casa só depois dele. Então, 50. E o 9, que não tem casa nenhuma. Como que eu leio isso? 7.359 unidades ou 7.359 só. O próximo, da letra D. O 2 vale 200. O 5, 50. O 7, 7. Eu leio 257 unidades. A letra E. O 3 vale 30. Vejo só até a vírgula. Depois, vou ter só o 5, 0,05, 5 centésimos. E depois eu tenho o 8, que é a terceira casa decimal, que é milésimos. Como é que eu vou ler? Eu vou ler 30 inteiros e 58 milésimos. Aqui, 4 vale 4.000. Depois inteiro não tem mais nada. Aí eu tenho aqui, ó, esse primeiro 1 é 1 décimo, o segundo 1 centésimo e o 6 milésimos. Então, eu vou ler quanto? 4.116 milésimos. Aqui, o 1 vale 10.000, o 5, 5.000, o 3, 300, o 8 vale 8 mesmo, o 6 é 6 décimos, o 5 é 5 centésimos, o 1 é 1 milésimo. Como que eu vou ler isso? 15.308 em unidades, 651 milésimos. Na 2, fala aí, coloque os números da atividade anterior em ordem. Então, vamos colocar os números da atividade anterior aqui. Então, olha lá, quem que é o menor? Ordem crescente, eu vou pegar o menor. Quem que é menor? Eu vou olhar quais que tem menos casas antes da vírgula. O 50 e o 30. Quem que é menor? O que começa, todos dois têm 2 casas só antes da vírgula. São dezenas. Qual que é o menor? O menor é 3. O menor é 30. Depois, então, vai vir no 50 unidades e 9 décimos. Agora, tem algum com 3 casas aqui, 3 ordens? Tem, 257. Então, ele vem aqui depois. Aí depois, tudo tem 4. 3, 915, 7, 359 e 4.000. Quem que é o menor deles? O que começar com o número menor, 3, 915. Depois, o 4.000 unidades, 116 milésimos. E depois, os 7.359 unidades. E ainda falta um, tem ainda 15.000. Então, 15.000 vai ser 308 unidades, 651 milésimos vai ser o último. E a ordem decrescente? Decrescente é o contrário, eu vou começar do maior, do 15.000, para o 7.359, aqui eu vou começar do maior para o menor, exatamente o contrário do que você fez na letra A. O 3 fala, posicione os seguintes números na reta numérica. Então, 2,5. Então, primeira coisa, vamos ver aqui, ó. Cada unidade, aqui, o 0, 1, 2, 3, 4. Cada unidade está dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes aqui, não é? Então, se eu pegar um inteiro e dividir por 5, eu vou achar quanto? Eu vou achar 0,2, não é isso? Faz a continha aí no cantinho do caderno, você acha. Aí vai ficar 0,2, 0,4, 0,6. Então, aqui, ó, 2,2, 2,4, 2,6. Mas eu quero 2,5, então ele vai ter que estar aqui, ó, no meio, entre
2,4 e o 0,6. Então, o 2,5 vai estar aqui, bem no meio, entre 2 e 3. O 4,4, então aqui, ó, 4,2, 4,4. Ele está aqui. 0,7, então vamos aqui, tá antes do 1, depois do 0. Então, aqui, 2, 4, 6. Até aqui é 0,6. Então, depois é 0,8. Então, está no meio entre esses dois aqui, ó. Aqui vai estar o 0,7. 1,6 vai estar aqui, entre 1 e 2. Então, aqui, ó, 2, 4, 6. Eu tenho o lugarzinho dele marcado certinho aqui. 3,9 vai estar entre o 3 e o 4. Mas aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui seria 3,8 na última marquinha aí, antes do 4. Mas ele não é 3,8, ele é mais que 3,8 e menos que 4. Então, ele está bem aqui no meio. 3,9 vai estar aqui. Agora aqui, ó, coloque o antecessor de cada número, cada um dos números abaixo. Vamos lembrar, antecessor é quem vem antes. Antes do 39, então é só eu tirar 1. Vai ser o 38. Antes do 78, quem que vem? 77. Antes do 500, 499. Antes do 451, 400. Agora, na 5, ele fala, coloque o sucessor de cada um dos números abaixo. Sucessor é o quê? Quem vem depois. Então, é mais um. É como se fosse o trenzinho aí. Cada um tem sua ordem. Quem vem depois de 1047, 1048. Quem vem depois de 46? 47. Quem vem depois de 3.999? 4.000. Quem vem depois de 600? 601. Agora aqui, ó, a questão 6, ele fala, quem escreve de 34 até 107, escreve quantos números? Bom, é claro que eu tenho que fazer 107 menos 34, mas quando eu faço 107 menos 34, eu estou tirando 34. Então, lembra lá das propriedades da subtração? A gente tem que somar mais um, que é justamente o número 34, que quando eu fiz essa continha eu tirei. Então, vamos lembrar a continha de menos aqui do lado? Como é que eu vou fazer? Ó, vou colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E começo subtraindo pelas unidades. 7 menos 4 é 3. Agora, 0 não dá para tirar 3. Eu vou pegar um emprestado, mas já só tem um mesmo, né? Então, vai ser 10, tira 3, fica 7. Então, 107 menos 34 é a mesma coisa que 73. Mais 1, então, 74 é a resposta. Quantos números eu escrevo? Eu escrevo 74 números. Na sétima, está escrito aí, observe o hidrômetro ao lado, sabemos que em metros, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Responda, 1.000 tem 3 casas, não é? Então, o que a gente pode ver aqui no hidrômetro? Dá para vocês verem essa vírgula aqui? Então, aqui, ó, é a quantidade de metros cúbicos, tá? Escrito em preto. A parte decimal está escrito em vermelho. A parte decimal está em que unidade? O décimo, centésimo, milésimo. Não são 1.000 litros? 1 metro cúbico? Se aqui está em milésimos, aqui está me passando quantos litros tem. Então, é só eu fazer a leitura aqui. A leitura do hidrômetro em metro cúbico. 3.534. A leitura do hidrômetro em litros. 662. Então, está marcando 334 metros cúbicos, 662 litros. Então, é isso. Por essa semana é só. Semana que vem, eu aguardo vocês no PET 1, semana 2. Até lá!